Fazemos a habitual ligação ao Jornal de Negócios, hoje com a Helena Garrido, diretora adjunta do jornal. Helena, muito boa tarde. A marcar o dia está, para além do Conselho de Estado que está reunido, temos este reatar das negociações, mas de acordo com vossas informações no vosso site, estas negociações já começaram ontem. Exatamente, de acordo com as informações que temos, Eduardo Catroga e Fernando Teixeira dos Santos começaram a conversar ontem neste reatar, neste novo round de renegociação, tendo em vista a aprovação do Orçamento de Estado para 2011. Coincidência ou não, isto acontece depois da cimeira em Bruxelas, onde José Sócrates manifestou vontade ou disse que o governo ia fazer um novo esforço de aproximação das posições do PSD para a viabilização do orçamento e, na mesma altura, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, esteve a almoçar, obviamente com outros líderes partidários, esteve num almoço do PPE, onde esteve Angela Merkel. Seja, as interpretações que estão a ser feitas... Houve pressão exterior para o retomar das negociações, apesar dos dois líderes não lhe dizerem. Exatamente. As interpretações e as informações que existem, embora não sejam confirmadas pelos dois líderes, é que terá existido da parte de Bruxelas, e quando falamos em Bruxelas, referimos-nos sobretudo à Alemanha e à Angela Merkel, terão existido por parte dos alemães fortes pressões para que este impasse fosse ultrapassado face aos riscos em que se estava a colocar a economia portuguesa, Portugal, e face aos riscos de serem necessárias intervenções externas para apoiar as necessidades financeiras da economia portuguesa. E Helena, José Sócrates diz que chegar a acordo é a única hipótese. É mesmo assim? Bom, tudo indica que sim, não é? Os indicadores que existem apontam no sentido de que os mercados gostariam e preferiam um acordo. Obviamente que Portugal continua a ter a sua soberania, os partidos especialmente os deputados eleitos pelo povo português poderão decidir o contrário. O custo de não aprovação do orçamento é que pode ser muito elevado. E os portugueses podem não estar disponíveis e depois sancionar, castigar os partidos que optarem por não viabilizar o Orçamento de Estado. E quando digo partidos, obviamente que o partido de poder é o PSD. E o PSD penso que não vai correr o risco de não viabilizar o Orçamento de Estado, uma vez que os custos da sua não viabilização levariam os custos de não viabilização ou os riscos que se corre se o Orçamento de Estado não for viabilizado, os riscos que se correm são muito elevados e o custo financeiro de ajustamento poderá ser muito elevado. O que é que eu quero dizer com isto? As medidas do Orçamento de Estado são muito duras, são muito violentas, todos nós vamos perder poder de compra e rendimento com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2011, mas o cenário alternativo que se coloca é um cenário muitíssimo mais grave, é um cenário em que, em vez dessas medidas, poderão ser medidas muito mais duras, por via de uma intervenção externa, que, além do apoio financeiro e das medidas, nos coloca numa posição de dependência ainda maior do exterior e transmite de Portugal a imagem de que não é capaz de resolver o seu problema por uma falta de entendimento entre os dois partidos que, como nós sabemos, na sequência do colapso das negociações no dia 27 de outubro, o que os separa é pouco mais do que 0,15% do PIB. Helena, só para terminarmos, o que é que te pareceu este Conselho Europeu estes 2 dias em Bruxelas e o que saiu deste Conselho Europeu? Mostra uma Europa a 2 velocidades entre países do Norte e países do Sul. O que achas desta tentativa de proteção do euro? Desculpa, mas não percebi a pergunta. Em termos das medidas que foram anunciadas no Conselho Europeu, as sanções políticas, também a criação de um mecanismo permanente de apoio aos países em dificuldades. É inevitável, não é? O mecanismo permanente é uma excelente notícia, porque não há, na história económica
e não há construção teórica que demonstre que é possível ter uma moeda única sem uma maior integração ao nível das políticas orçamentais e até ao nível político, mas estamos muito longe disso. Uma vez que estamos longe de uma integração que torne o euro um modelo mais estável, um sistema mais estável, a aprovação e a viabilização do mecanismo permanente é uma boa notícia, desde que o seu desenho não constitua um estímulo para que os países mais indisciplinados financeiramente se tornem ainda mais indisciplinados. Ou seja, desde que esse mecanismo exista não para estimular os indisciplinados, mas para prevenir e avisar quem quiser especular contra o euro, de que o euro também se sabe e consegue proteger contra ataques especulativos. Não deve ser desenhado para estimular e alimentar aqueles que são financeiramente indisciplinados. Penso ainda que a União Europeia, no seu conjunto, a Comissão Europeia e, sobretudo, a área do euro, têm de estar mais atentos ao desenrolar, ao desenvolvimento das economias da zona euro, não apenas em relação aos déficits orçamentais, mas também e especialmente ao desenvolvimento à evolução dos déficits externos. Porque, como nós sabemos, neste momento, face aos esquemas contabilísticos, e podem até nem ser artifícios, podem até ser mecanismos perfeitamente aprovados pela União Europeia e pelo Departamento Estatístico. É possível apresentar déficits públicos que parecem não ser problemáticos, mas os déficits externos revelarem uma economia que pode entrar em crescentes dificuldades. Foi exatamente isso que se passou com Portugal. Portugal foi acumulando déficits externos e foi conseguindo viver à tona d'água, passa a expressão, relativamente ao déficit público. Porque o mais grave problema de Portugal é o déficit externo, não é o déficit orçamental. E neste momento, exatamente porque não fizemos e não existem poupanças alternativas, é que este orçamento tem de ser tão violento, porque se não tivéssemos um déficit externo da dimensão que temos, o orçamento poderia ser um bocadinho menos violento e muito provavelmente não atingiria a dimensão que atingiu.